Olá, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula, vamos aprender os conceitos empregados aí na resolução da questão 15 do processo seletivo vestibulino do COTEL, o Colégio Técnico de Química de Lorena, mantido pela USP. Então, fique comigo, porque logo após a vinheta, vamos de questão 15 na tela. Questão de número 15. Questão de número 15. 300 brinquedos deveriam ser distribuídos igualmente para certo número de crianças. Como na hora da distribuição 5 dessas crianças não apareceram, cada uma das outras recebeu 2 brinquedos a mais. O número de crianças que vieram receber os brinquedos foi. Bem, deixa eu pegar a caneta aqui. O comando aqui da questão 15, ou seja, o que a questão 15 está nos pedindo, está querendo saber o número de crianças que vieram receber os brinquedos. Tá? Então, essa frase, né, do comando tem a ver com a quantidade de crianças, porém, as 5 dessas crianças não apareceram. Então, X representa aí o total de crianças que inicialmente iam receber os 300 brinquedos. Porém, 5 dessas crianças não apareceram. Então, X menos 5 representa aí o total de crianças que foram receber os brinquedos. Né? As crianças que, que recebeu os brinquedos. Bom, então, o que a gente tem aqui na primeira frase do texto? 300 brinquedos. 300 brinquedos deveriam ser distribuídos igualmente. Distribuído significa dividido. Igualmente para certo número de crianças. Esse certo número de crianças a gente não sabe. E esse certo número de crianças a gente representa por X. Bom, então, se a gente divide 300 brinquedos para um total de criança, e essa divisão ela é igualitária, ou seja, todas as crianças recebem a mesma quantidade de brinquedos, né? Isso é igual a Y brinquedo que cada criança vai receber. Tranquilo até aí, a gente já tem uma relação aqui. Então, a segunda parte do enunciado diz que essas 5 crianças, elas não apareceram. Então, foram distribuídos aí os mesmos 300 brinquedos. Agora, não mais somente para o total de crianças, mas o total de crianças menos as 5 crianças que não apareceram para receber os brinquedos. Isso é igual ao total de brinquedos que elas receberiam inicialmente, porém recebeu 2 brinquedos a mais. Recebeu, além do total de brinquedo que inicialmente iriam receber, receberam mais 2 brinquedos. Tranquilo? Bom, a gente tem aqui 2 relações, né? Duas relações. Então, a partir dessa segunda relação, a gente tem aqui, eu trocar a minha tela, que, vou dar uma caneta, a gente tem, então, na segunda relação, que 300 dividido por x menos 5 é igual aí o y mais 2.
A primeira relação, ela é igual a 300 brinquedos, divididos aí pelo total de crianças, e aí cada criança vai receber Y brinquedos. Observe que a pergunta é qual é o total de crianças que foram receber os brinquedos, né? Então, aqui nesse lugar de Y, eu vou substituir por 300 dividido por X. Então, ficamos aqui com os 300 dividido aqui por X menos 5, no lugar igual. No lugar do Y, 300 dividido aí por X. Porque o Y representa 300 dividido por X. É a primeira relação que a gente tinha. Mais 2. Mais 2. Deixa eu ajustar esse mais aqui, que ele não ficou muito agradável aos olhos. Pronto. Bom, agora é o seguinte. A gente tem uma equação fracionária, né? O que é uma equação fracionária? Tem o sinal de igual e o valor desconhecido fica no denominador da fração. Então, o MMC vai ser a multiplicação das duas expressões algébricas. O x que aparece aqui e o x menos 5 que aparece no primeiro membro da equação, no denominador de 300. Né? Bom, então, antes do igual e depois do igual, teremos aí o x que multiplica x menos 5. Que multiplica o x menos 5. Deixa eu só ajustar aqui para ficar mais organizado. E no segundo membro da equação também x que multiplica o x menos 5. Bom, agora a gente tem que dividir pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima, dos dois lados da equação. Quando a gente divide, o x menos 5 vai simplificar. Ou seja, quando a gente divide o novo denominador pelo antigo denominador, observe que vai simplificar aqui e vai sobrar o x. O x vezes 300 é 300x. Beleza. Bom, apagar o cálculo aqui de apoio. E aí a gente tem, no segundo membro, quando a gente divide, então, o novo denominador pelo antigo, o x cancela. Então, 300 vai multiplicar por x menos 5. Mais. Aqui debaixo do 2 eu tenho 1. E quando eu divido x vezes x menos 5 dividido por 1, vai dar a própria expressão. Multiplicado por 2, vai ficar 2x menos 5. Pronto. Por conta da igualdade, nós podemos eliminar os denominadores. Porque eu tenho duas frações, uma fração no primeiro membro da equação e outra fração no segundo membro da equação. Eu tenho a igualdade, então eu posso simplificar os denominadores. Tranquilo? Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ajustar o segundo membro da equação. Então, 300 é igual, aplicando a distributiva aqui, a gente tem 300x. Aplicando a distributiva aqui, sinais diferentes vai dar menos. 300 vezes 5 dá 1.500. 3 vezes 5, 15. 15 com 2 zeros, 1.500, perfeitamente. Bom, mais 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x elevado ao quadrado. E a lousa está um pouco apertada aqui. Deixa eu ver se eu consigo
Selecionar vocês aqui. Opa. Não consigo selecionar tudo. Vou trazer aqui um pouquinho para cá, para ver se cabe lá o nosso 10x. Aliás, o nosso menos 10x. Acredito que vai dar sim. Bom, então aqui, continuando, mais com menos, os sinais são diferentes, vai dar menos. O 2x vezes 5 vai dar 10x. 10x. 10. Vai faltar o x ali. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais no canto. 10x. Isso. X. Legal, pronto. Em cima da lista. Que beleza. Observe aí que a gente já está conseguindo aí encontrar. Deixa eu ajustar isso aqui, que ficou feio demais, né? 300 dividido por x mais 2. Pronto, ajustar. Observe que a cada passo a equação ela vai sendo simplificada. Agora, pelo fato da igualdade novamente, eu posso voltar com esse 300x para o primeiro membro, ele vai ficar negativo, menos 300x, que vai simplificar. Logo, eu já posso fazer essa simplificação nos dois membros. Quando nós temos valores iguais, a gente já pode simplificar aí. Organizando a equação, a gente tem o mais 2x aqui ao quadrado, né? Mais 2x ao quadrado, o menos 10, já ordenando a equação do segundo grau, menos 10x, menos 1.500, e isso igual a zero. Igual a zero. Pronto. Temos uma equação de segundo grau, tá? Equação do segundo grau completa. Observe também que a gente pode dividir os três membros dessa equação, aliás, os três coeficientes, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, a gente pode simplificar por 2, porque os três coeficientes são pares. Então, quando a gente divide aqui por 2, os dois lados da equação, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes x quadrado é o próprio x elevado ao quadrado. Menos 10 dividido por 2 é 5x. Nesse caso, 5x menos 1.500 dividido por 2 é 750. Isso igual a zero, porque 0 dividido por 2 é o próprio zero. E aí a gente tem a nossa equação completa do segundo grau, que tem função de x, e esse x representa o total de crianças que inicialmente iriam receber aqueles 300 brinquedos. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Encontrar o valor de x. Né? Então, a gente tem que o x elevado ao quadrado menos 5x e o menos 750 igual a zero. Equação completa do segundo grau.
Então, vamos relembrar aqui um conceito do discriminante. O que vem a ser o discriminante? O discriminante é o delta. Esse delta, ele tem três situações que devemos considerar, né? Três situações. Quando delta é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo, o que vai acontecer? Que a primeira raiz dessa equação de segundo grau e a segunda raiz dessa equação, ou seja, as duas raízes, elas são reais e com valores diferentes, com valores distintos. A segunda situação é quando delta é igual a zero. Se delta for igual a zero, o que vai acontecer com as raízes? A primeira raiz e a segunda raiz dessa equação de segundo grau, elas serão idênticas, terão o mesmo valor. E quando o delta é negativo, ou seja, quando ele é menor do que zero, o que acontece com as raízes? Não existe em R. Ou seja, quando a raiz, aliás, quando o delta for negativo, não vai ter a solução em R, não vai ter solução real. Por quê? Porque na fórmula resolutiva de Bhaskara tem o raiz quadrada de delta. E aí a gente já viu, né, pelos conceitos lá e as propriedades dos radicais, que quando o índice da raiz é par, o radicando ele não pode ser negativo. Tá? Por quê? Olha só o porquê. Vamos supor que o delta tenha dado 25. 25 é positivo, raiz quadrada de 25 é 5. Por que é 5? Porque 5 elevado ao quadrado resulta no 25, que é o radicando da nossa raiz. Agora, se a raiz é menos 25, observe que eu não tenho nenhum valor. E quando a gente eleva esse valor ao quadrado, vai resultar em menos 25. Não tem. Por quê? Por conta da propriedade de potenciação, da propriedade da multiplicação com as regras de sinais, né? Então, quando o expoente é par, o resultado, que é a potência, é sempre positivo, nunca negativo, tá? Então, não é definida em R a raiz quadrada ou a raiz de índice par de um número negativo. Logo, quando esse delta for negativo, a nossa equação ela não é definida no conjunto dos números reais. Tranquilo? Isso aí é só um resumo. E vamos aqui continuar aqui a resolução da nossa equação. Então, o delta, que é o discriminante, aquele que vai indicar para nós se nós teremos duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real. Ok? Então, vou apagar aqui esse lembrete, esse resumo sobre o discriminante. Bom, beleza, vou precisar do espaço aqui. Legal. Agora, a relação de delta é o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Delta, então, o b. O b é o menos 5. Menos 5 entre parênteses, porque ele é negativo, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é menos 750. 750. Perceba que eu coloquei um zero a mais aqui, né? Coloquei um zero a mais aqui, 750 igual a zero. Pronto, perfeito. A potência do menos 5 ao quadrado é positivo, mais 25. Fazendo a regra de sinais aqui nesse produto, ó, menos com menos vai dar mais. Né? Porque 4 vezes 1 é 4.
Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 750, a gente tem aqui, ó, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20, sobem 2. 7, 14, 21, 28 com 2, 30. Pronto. Então, 4 vezes os 750 é 3.000. Somando, então, 3.000 com o 25, ou 25 com 3.000, 3.025. 3.025. E aí, pela fórmula resolutiva de Bhaskara, eu tenho que encontrar a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 3.025. E aí a gente tem que verificar se 3.025 se ele é um quadrado perfeito. A gente tem a tentativa e erro e a gente tem a fatoração em números primos. Porém, se nós imaginarmos aqui o quadrado perfeito 50 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, com 2 zeros, 2.500. Isso significa que eu posso aumentar a unidade. Bom, se eu fizer o 51 elevado ao quadrado, eu tenho que fazer 51 vezes 51. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5 é 5. Mais aqui, para multiplicar a dezena, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Somando, então, aqui 1, 5 mais 5, 10. Vai 1, 6 e 2. Observe que o valor está um pouco longe ainda de 3.025, 3.025. Vamos tentar, né? Eu disse que o método é a tentativa e o erro. 55 vezes 55, que é o 55 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25 vão 2. 25 com 2, 27. Mais 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Somando aqui 5. 7 com 5, 12. 12 vai 1. 2 mais 1, 3. 3 com 7, 10. 10 sobe 1. 2 mais 1, 3. Pronto, ó, encontramos aqui 3.025. Isso a gente conclui que a raiz quadrada do delta é 55. Tranquilo? Por fatoração deve ser mais rápido. Tudo bem. Fatoração, decomposição de fatores primos, né? Bom, apagando a luzinha aqui, para continuarmos, chegamos então à conclusão que a raiz quadrada do delta é igual a 55. A 55. Legal. Continuando aqui, vou colocar a cor da caneta só para dar uma diferenciada. Agora a gente vai encontrar as raízes da equação pela fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Que é o x igual. Temos aqui o menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta que a gente acabou de encontrar, dividido por 2 vezes o coeficiente A. Legal. A gente conhece o coeficiente B, que é menos 5. A gente conhece o coeficiente A. O coeficiente A é 1. E a gente conhece o coeficiente C. O C a gente já usou aqui no delta. E a gente conhece aqui a raiz quadrada do delta, que é 55. Agora é só substituir. X, então, lembrando que o X é o total de crianças que iriam receber os 300 brinquedos lá dividido, né? Bom, o menos da expressão com o menos do B, menos com menos vai dar mais. Mais 5, então. Mais 5, ou sem o sinal 5 é a mesma coisa.
mais ou menos a raiz de delta, a raiz quadrada de delta é 55, pronto, dividido por 2A. 2 vezes o A é 1, então 2 vezes 1 é 2. Agora a gente separa as raízes, né? A primeira raiz, vou chamar de x' ou de x1, tanto faz. 5 mais 55 é igual a 60. 60 dividido por 2 é igual a 30. A segunda raiz, a gente pega o valor negativo. Então, 5 menos 55. Ou seja, eu devo 55, só tenho 5 para poder pagar, né? Então, eu vou ficar devendo 50. Esse menos 50 dividido por 2 resulta em menos 25. E aí, esse número negativo, essa raiz negativa, para a gente, ela não vai servir. Tá? A gente descarta. Como o problema está pedindo que a gente encontre quantidade de crianças, né? A gente não pode ter menos 25 crianças. Então, esse valor de menos 25, a gente descarta. A gente vai admitir somente o 30. Então, x é igual a 30. Voltando lá no problema, a gente tem aqui o comando da nossa questão. Qual é o número de crianças que vieram receber os brinquedos? É o x menos 5. Como a gente já encontrou que o valor de x é 30, 30 menos 5 é igual a 25. E aí, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 25, é um número primo? Não, falso. No item B, o número 25 é um divisor de 60? Não, não. Ou seja, 60 não é divisível por 25. No item C, 25 é um quadrado perfeito? Sim, verdade. É um quadrado perfeito. Quadrado perfeito é o que tem raiz quadrada exata. É um número que pode ser representado na forma de potência, cujo expoente é 2. Tá? Então, 5 elevado ao quadrado, eu tenho um quadrado perfeito, que é 25. É claro que no item D é falso. Né? 25 é um número par? Não, falso. No item E, o 25 é um múltiplo de 15? Não, não é um múltiplo de 15. Ou seja, na tabuada do 15 não tem 25. Perfeito? Então, chegamos aqui ao resultado final. A alternativa correta é a alternativa C, ou seja, o número de crianças que foram receber lá os brinquedos é um quadrado perfeito. Bom, espero que você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, eu espero que você tenha entendido que essa questão do Potel abordou expressões algébricas, a equação fracionária, equação de segundo grau completa e a interpretação do problema. Valeu? Forte abraço e até a próxima aula.